Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 17 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você assistir o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Começamos às 16 horas, um jogo da volta das semifinais entre Manchester City e Real Madrid, agora no Etihad, na Inglaterra. Primeiro jogo no Bernabéu 1-1, jogo com dois tempos diferentes, onde o City, não vou dizer dominou ao ponto de ser completamente superior, mas dominou boa parte das ações ofensivas. Acredito eu que por permissão do Real Madrid. Não acho que o Real Madrid foi inteiramente dominado. Eu acho que o Real Madrid, ele deu a entender que estava sendo dominado, ou seja, ele não fez questão de brigar pela bola e tentou sair de uma maneira mais inteligente. Óbvio que aquele gol do Vini Júnior foi um golaço, não foi uma jogada, vamos dizer assim, trabalhada num contra-ataque, que ele entrou dentro da área, driblou o goleiro e fez o gol. Foi uma jogada totalmente individual, onde ele de fora da área teve um talento absurdo para poder marcar, porém, acho que o Real Madrid não fez tanta força assim na primeira etapa para brigar pela bola. E isso deu a entender que o City estava amassando o Real. Para quem trabalhou no trade, deu para trabalhar contra o Real Madrid no primeiro tempo, deu para perceber quando o Real Madrid começou a botar as manguinhas de fora, fechar a posição. E no segundo tempo, o Real Madrid mais superior, empurrou o City para trás. Parecia que o City não ia ter emocional para recuperar aquela situação. E aí entra aquela primeira análise que eu fiz com vocês, onde eu acho sinceramente que o City amadureceu muito ao longo desses últimos anos. O City, que é praticamente oficialmente o campeão agora da Premier League, tá? Pode até conquistar a tríplice coroa, dependendo esse ano. Se passar pelo Real Madrid, enfrenta a Inter ou Milan na final. Tem a final da FA Cup contra o United, também, se eu não me engano, nesse mês. E agora praticamente conquistou o campeonato inglês, porque o Arsenal, né? Inclusive, a gente já tinha comentado sobre essa possibilidade do Arsenal entregar a paçoca, e o Arsenal tomou 3-0 do Brighton dentro de casa e praticamente entregou o título ao City. O City que venceu no final de semana agora o Everton por 3-0, um jogo que foi under 3,5. Eu tinha analisado um jogo mais truncado, mas acabou que no meio do jogo o Everton tomou um gol, se desfacilou todo, então acabou, né, completamente sem valor esse tipo de situação de under. Acabou ficando under, mas é aquele tipo de entrada, se eu tivesse feito, obviamente, que teria sido numa pós-análise contestadíssima, tá? Porque o cenário indicava um Everton mais fechado, foi o que aconteceu, mas depois do primeiro gol, o Everton se soltou e o City foi empilhando gols com o Gundogan e com o Haaland. E eu acho que o City está muito mais maduro, na minha opinião, e mostrou isso no segundo tempo. Talvez tenha marcado o gol no momento que não merecia, mas muitas vezes, com o Manchester City na Liga dos Campeões, aconteceu o contrário. Muitas vezes ele merecia ter passado e não passou. Muitas vezes ele merecia talvez o título por conta da temporada e não conquistou, contra o Chelsea, por exemplo. Muitas das vezes ele tomava o gol quando estava melhor em campo. Então isso também é sinal de maturidade. Aproveitou o erro do adversário, uma saída de bola do Real Madrid para empatar. Então isso mostra para mim maturidade. E no segundo tempo, onde o Real Madrid era melhor, o City acabou conseguindo marcar. Então eu acho que o mercado traria um pouco mais de viés para esse jogo se o Real Madrid não tivesse sido esse camaleão que ele gosta de ser, né? O Real Madrid se fez de morto no primeiro tempo e aproveitou um erro do City, golaço do Vini Júnior, obviamente. E no segundo tempo conseguiu se impor, conseguiu empurrar o City para trás e, obviamente, isso mostrou ao mercado que, por mais maduro que o City esteja, o Real Madrid ainda é o Real Madrid. E essa cotação do City eu esperava ela até mais baixa. Sendo bem sincero, quando a gente fez a primeira análise, eu imaginei que ela viria ali para baixo de 1,50 no Etihad. E agora, depois de ter visto o Real no primeiro jogo, acho que o mercado se situou um pouquinho. Poderia até estar um pouco mais alta, sinceramente, essa cotação do City. Mas, enfim, hoje talvez seja o time mais badalado do ano, né? E o mercado tem muita confiança. 1-1 no primeiro jogo dificultou muito a nossa vida para trabalho, tá? Porque quando a gente já tem, principalmente para quem gosta de gols, quando a gente já tem um placar aberto, né? Por exemplo, se o City tivesse vencido por 2-1 ou se o Real Madrid tivesse conquistado também uma vitória em casa, seria um jogo um pouco mais fácil de imaginar o contexto. Provavelmente se um Real tivesse vencido o primeiro jogo, o City teria pleno domínio
em casa da segunda partida, e a gente teria talvez um Real Madrid buscando só o contra-ataque e talvez trabalhar a favor do City fosse o mais indicado, e também em relação ao mercado de gols, caso o City não tivesse conseguido neutralizar os contra-ataques. Porém, com o jogo empatado, aquela expectativa de um jogo aberto, de um jogo lá e cá, ela cai um pouco por terra, porque a situação do Real Madrid fora de casa na Champions, a experiência do Real Madrid fora de casa na Liga dos Campeões indica que o Real Madrid não sente muito esse fator dentro e fora de casa. É só você puxar na memória quantas vezes o Real Madrid foi fora de casa e jogou como se fosse dono daquela casa. Acho que recentemente a gente pode colocar vitória contra o Chelsea, vitória acachapante contra o Liverpool. Então o Real ele tem essa capacidade de transformar a casa dos outros como a sua casa, né? Então imaginar que esse jogo vai ser só do City, eu acho que é um pouco de petulância, principalmente por ter ficado empatado na primeira partida. Tá bom? A gente pode utilizar o nosso saudoso PDF de apoio aqui, mas de novo eu acho que é um jogo mais complexo para a gente analisar só dados, porque o Real Madrid talvez não tenha sido espetacular fora de casa na La Liga esse ano, como foi o City em casa. Então a gente vai sempre encontrar uma defasagem. Por exemplo, o Real Madrid no primeiro tempo ele vai ser inferior nos números, no segundo tempo também dá para ver a superioridade do City. Acho que o que a gente pode tirar de interessante dos números aqui são os gols de cabeça, de escanteio, né? O City, apesar de ser uma equipe que bota muita bola no chão, também consegue jogar com muito perigo pelo alto. O Real Madrid também tem muito isso. Então, para um jogo parelho como esse, as bolas aéreas sim podem ser um fator decisivo, mas aqui eu acho que utilizar números somente não é um caminho tão correto, tá? Na minha opinião, com a torcida a seu favor, o City tende a repetir o primeiro tempo que fez na Espanha, talvez com um pouco mais de agressividade. O Guardiola muito provavelmente vai tentar encontrar uma maneira de fazer com que o Haaland se desvencilhe um pouco do Rudiger, que deve ser titular novamente. Foi uma grata surpresa, né, com a lesão do Militão, ou com a... não sei se foi lesão ou se foi suspensão do Militão, acho que foi suspensão. O Rudiger fez um jogo extremamente forte contra o Haaland, praticamente colocou o Haaland no bolso, e você anular um atacante como esse é muito complicado. Então acho que a grande tarefa do Guardiola nesse jogo vai ser colocar o seu maior artilheiro para jogar, ou seja, conseguir fazer com que o Rudiger não o anule novamente. Mas imagina um City muito forte no início e um Real Madrid, de novo, podendo se fazer de camaleão, podendo deixar o City pensar que é superior para poder jogar de maneira reativa. E sempre vai passar pelos pés do Vinícius, não tem como fugir muito disso. O Vinícius hoje é um dos melhores jogadores do mundo. O Benzema teve muito abaixo no primeiro jogo, até achei que ele ajudou na construção fora da área, mas esteve muito abaixo no primeiro jogo. Espero um Benzema um pouco mais presente nessa segunda partida. Não sei se o Camavinga está confirmado, teve uma suspeita de lesão ali, mas acredito que possa ir para jogo. Então provavelmente será um jogo de domínio do City, principalmente na primeira etapa, mas um jogo também onde o Courtois pode fazer muita diferença no gol, como já fez no primeiro jogo, e um jogo que tende a ficar um pouco mais arrastado até que a gente tenha se acontecer, obviamente, um placar alterado. Por isso que eu tô com uma expectativa um pouco baixa. O mercado, ele traz uma expectativa muito grande no City e uma expectativa muito grande em gols. Então, o que o mercado tá querendo dizer pra gente é: espero o City na frente e espero que com o City na frente a gente tenha um Real Madrid buscando e o City contra-atacando, ou espero um Real Madrid surpreendendo, talvez em algum momento, e um City buscando, dando espaço pro Real Madrid, porque uma cotação do over 1,5 próximo de 1,15 significa que o mercado espera gols. Eu, particularmente falando, eu não venho com viés de gols para esse jogo no pré, porque, como eu disse, eu acho que o jogo pode se arrastar um pouco. O Real Madrid sabe se defender, tem o Courtois em excelentíssima fase e tem ainda um Rudiger muito bem encaixado contra o Haaland. Se eu for trabalhar gols por aqui, será no live. Então vamos lá. Se você é trader, eu gosto da possibilidade de estar a favor do City ou contra o Real Madrid novamente. Fiz isso no primeiro jogo. Caso o City consiga neutralizar os contra-ataques do Real, como fez na Espanha em boa parte do início do jogo, tá? Ali provavelmente nos primeiros 15, 20 minutos. Se isso acontecer, não tem problema, por maior respeito que eu tenho ao Real Madrid, estarei posicionado aqui a favor do City ou contra o Real. Primeiro sinal de que o City cansou ou não está conseguindo neutralizar os contra-ataques, e isso tem muito a ver com o Rodri, né, com aquele jogador ali que dá o bote na saída de bola do Real Madrid. Se não conseguir recuperar essas segundas bolas, eu vou fechar minha posição. Caso o City não consiga fazer isso desde o início, eu nem vou cogitar abri-la. Se você é Panther, eu não vou te indicar mercado de resultados, por mais que no cenário a gente consiga ver um City talvez mais dominante que o time do Real Madrid em alguns aspectos, essa cotação para mim está muito baixa. Se fosse uma cotação mais próxima de 2, talvez um dupla chance ou um empate anula do City poderia ter algum valor, tá? Em relação ao mercado de gols, eu prefiro
te indicar o live. Como a primeira partida foi empatada, enquanto não sair o primeiro gol, a gente não vai ter um jogo saindo do controle das duas defesas, né? Com exposição, com nervosismo, principalmente se o Real Madrid estiver atrás do placar, o Real Madrid vai subir os blocos e pode dar espaço para o City. Se o City estiver atrás do placar, dentro de casa, podendo ser eliminado novamente pelo Real, provavelmente vai ser um time que vai se expor um pouco mais, mesmo já estando mais maduro, na minha opinião, e pode dar espaço para o Real Madrid. Então eu preferiria trabalhar a favor de gols caso eu tenha um placar desempatado, tá bom? Então eu levaria para o live, e aí depende do contexto. Se for um gol muito cedo, ainda ali no comecinho do primeiro tempo, você abre a possibilidade de trabalhar talvez os 3 gols no jogo. Agora, se for um gol no segundo tempo, ali pro meio do segundo tempo, já indo pro final do jogo, eu iria me expor no máximo a favor de mais um gol só. Tá bom? Cria-se muita expectativa para esse jogo, espero que ele consiga entregar tudo que a gente espera, mas pode sim ser um jogo mais arrastado. E quando eu digo arrastado, eu digo um jogo onde o Courtois consiga se sobressair em cima do bombardeio do City em alguns momentos, um jogo onde talvez o Walker consiga neutralizar mais o Vinícius, um jogo onde o Rudiger consiga neutralizar o Haaland novamente, um jogo mais amarrado, onde o mercado espera gols e a gente possa ter um jogo, enquanto não sair o primeiro gol, um pouco mais amarrado para poucos gols, tá? Então, jogo pro live. Qualquer uma das duas equipes que passa será o favorito na final, contra a Inter ou contra o Milan, né? Gravando esse jogo na segunda-feira, eu não sei quem passou, provavelmente a Inter, não sei se o Milan fez um milagre no San Siro, mas qualquer um que passe será o favorito, mas mesmo assim é um jogo, na minha opinião, muito difícil de opinar. Qualquer favoritismo que o mercado defina aqui para o City é muito complicado de abraçar assim no pré-live. É um confronto ainda, na minha opinião, muito aberto. Às 19 horas, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, Palmeiras enfrenta dentro de casa o Fortaleza com uma cotação próxima de 1,55. Eu acho que a gente já pode utilizar um pouco do PDF de apoio do Brasileirão para ter algum tipo de noção. Lembrando que a Copa do Brasil é milionária, é muito importante para o planejamento de todas as equipes que estão aqui nas oitavas de final, principalmente para as equipes mais favoritas, mais encorpadas, para poder fechar o ano cada vez mais positivo, tá? Mas para as outras equipes que não são tão favoritas assim, é um plus ainda maior, tá bom? Dentro de casa, o Palmeiras em casa com uma cotação de 1,55 é obviamente muito mais favorito que o Fortaleza. E eu acho que o Fortaleza tem que fazer um jogo inteligente aqui. Quando eu digo um jogo inteligente, é tentar levar para o jogo da volta, decisão. Se for para cima do Palmeiras no Allianz, assim, de peito aberto, pode ser muito complicado. O Palmeiras é um time muito copeiro, muito cascudo, principalmente com o Abel Ferreira, nessa gestão do Abel, né? Há tantos anos já na frente do Palmeiras. Então acho que pode ser um jogo onde o Palmeiras tenha muito mais posse de bola, muito mais controle do jogo, leva muito perigo na bola aérea e o Fortaleza, obviamente, pode jogar em velocidade, tá? Se você é trader por aqui, eu gosto muito de pensar num possível ler a pior equipe em campo ao Fortaleza no primeiro tempo, se a gente tiver liquidez para isso. A gente tem Santos e Bahia também às 7 horas, depois Grêmio e Cruzeiro às 19h30, então pode ser que a liquidez esteja um pouco dividida, mas mesmo assim, se o Palmeiras conseguir implementar aqui um bom ritmo, eu gosto de pensar nesse ler pior equipe em campo, e caso você seja Panther, eu gosto de pensar nesse empate anula do Palmeiras. É muito importante já tentar resolver em São Paulo para quando visitar o Fortaleza, obviamente gerir uma vantagem, porque se o Fortaleza estiver vencendo por 2 gols de diferença, aí que ele vai provavelmente se fechar ainda mais. Eu vejo a possibilidade de um jogo aberto somente se o Palmeiras estiver vencendo, já o favorito, jogando em casa, estiver vencendo por 2 gols de diferença. Até que isso aconteça, né, e obviamente é só um cenário, eu ficaria de fora do mercado de gols. Eu prefiro pensar nesse empate anula do Palmeiras. Vejo favoritismo por aqui, tá? Nada contra o Fortaleza, tô só falando do jogo de ida. A mesma coisa no jogo entre Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo é o líder do Brasileiro, merece respeito, muito bem treinado pelo Luiz Castro, mas dentro de casa, dentro da Arena da Baixada, o Atlético Paranaense é extremamente copeiro, é extremamente difícil. Não tive a oportunidade ainda de ir até a Arena da Baixada presencialmente, já fui na final da Copa do Brasil, que o Atlético Paranaense venceu o Internacional no Beira-Rio, e a torcida que estava lá foi assim absurda. Estive também na final da Libertadores entre Flamengo e CAP, também absurda a torcida do CAP, um caldeirão que eles vão fazer contra o Botafogo, principalmente sabendo que o Botafogo está em boa fase e que precisa ser decidido em casa, que o placar precisa ser decidido em casa. O CAP acabou de vir de uma virada espetacular contra o Curitiba no último lance, gol do Canóbio. Então,
acho sim que o valor nesse primeiro jogo está do lado do CAP, tá? Posso, obviamente, estar errado aqui, mas consigo ver um pouco de valor para o CAP com essa cotação próxima de 2, tá bom? Se você é trader, gosta de pensar nesse leia para a equipe em campo no Botafogo, se eu tiver um Botafogo muito recuado dentro de campo, atenção, somente se eu tiver um Botafogo muito recuado, tá? O Atlético Paranaense é extremamente objetivo nas finalizações de fora da área, é um time muito forte na bola aérea, tá? E o Botafogo, obviamente, vai ter que jogar muito bem nesse quesito de bola aérea também, porque vai ser onde ele pode levar perigo e, obviamente, nos contra-ataques, tá? Imagina o Atlético Paranaense fazendo muita pressão para poder abrir o placar, para tentar resolver logo nesse primeiro jogo. Por isso, se você é trader e tiver esse cenário, eu gosto de pensar nesse leia para a equipe em campo. Se você é punter, não vou te indicar mercado de gols, eu prefiro te indicar aqui um empate anula do Atlético Paranaense, tá? Eu acho que empatar esse jogo para o Botafogo não é nada ruim, pelo contrário. Se o Botafogo, óbvio, você sair daqui com uma vitória, seria excepcional, principalmente pelo momento da equipe, mas eu acredito que o Botafogo venha também para fazer um jogo inteligente, para não se expor tanto, tentando levar para o jogo da volta no Rio, e se isso significar um Botafogo mais recuado, a gente pode encontrar esse valor do lado do Atlético Paranaense. De novo, em relação a gols, eu só vejo esse jogo abrindo caso o mandante abra 2 gols de vantagem, para que o Botafogo tenha que se expor um pouco mais. Em caso do Botafogo sair na frente, ou do Botafogo abrir mais um gol, é difícil imaginar um cenário para muitos gols por aqui, porque o Botafogo obviamente vai buscar mais se defender, mais proteger a vantagem do que se expor, tá bom? Outros jogos da Copa do Brasil, Santos e Bahia. O Santos muito bem na Vila Belmiro, tem que se destacar isso daqui. Santos realmente calando a boca de muitos críticos em relação ao início da temporada, tá? O Bahia, uma equipe hoje que não vem fazendo um futebol tão agradável, pelo menos um jogo contra o Flamengo, apesar de ter muita garra, ainda é um time muito desorganizado, então eu consigo concordar com o mercado nesse favoritismo aqui do Santos, mas também acho que o Bahia deva fazer um jogo inteligente para tentar levar o jogo da volta para casa, tá? Então não sei se esse empate anula do Santos tem tanto valor assim, isso pensando obviamente em punting. Grêmio e Cruzeiro, confronto extremamente parelho. Cruzeiro fez uma partida excepcional contra o América agora no domingo. Então o Grêmio empatou com Fortaleza, então não sei se esse favoritismo do Grêmio que todo mundo está imaginando é tão grande assim. Acho que o Cruzeiro conseguiria fazer um jogo bem parelho, por isso que eu não trago esse jogo para um empate anula para o Grêmio. Acho que é um jogo de correção de preço para assistir no live, obviamente. Sport e São Paulo pode ser um jogo tendendo a gols, né? Acho que é o primeiro jogo aqui que eu falo em relação à possibilidade de trabalhar talvez esse over 1,5, o mercado não acredita, porque o Sport tem que decidir em casa. Se deixar para o Morumbi é complicado, tá? Por mais que o São Paulo não tenha ganho ainda a Copa do Brasil, o que é incrível isso aqui, né? Porque o São Paulo é um time gigantesco. Decidir em casa aqui pro São Paulo vai ser muito mais agradável. Então, se o São Paulo conseguir sair dali com o empate, vai ser melhor ainda. Só que o Sport tem um dos melhores ataques do ano e vai tentar prevalecer, pelo menos ofensivamente, em casa, tá? Pode ser um jogo, sim, para mercado de gols, pelo menos 2 por aqui. Atlético Mineiro e Corinthians, eu também vejo algum valor nesse empate anula do Galo em casa, tá? Porque o Corinthians não tem jogado bem fora de casa. Teve uma vitória fora de casa na Libertadores, mas não tem jogado bem fora de casa no geral. O Corinthians não vem aplicando um bom futebol ainda no geral, ainda está começando o trabalho do Luxemburgo, e o Galo começou a mostrar melhoras. Venceu o Cuiabá fora de casa, de goleada, venceu agora o Internacional dentro de casa, se eu não me engano foi 2-0, ou seja, 4 vitórias em 5 jogos, tinha perdido para o Botafogo, um jogo que ele fez uma partida muito ruim. Eu consigo ver ali um valor nesse empate anula do Galo dentro de casa, Galo também muito copeiro. O problema é depender um pouco mais do Hulk, né? Um time que depende muito do seu melhor jogador, não sei se vai estar em campo, também pode ser uma opção para ficar de olho nesse empate anula do Galo. E também, se você é trader, talvez um possível leia para a equipe em campo no Corinthians, depende do comportamento. Não está em boa fase o Corinthians, então eu imagino também que queira levar o jogo para casa, para decidir em casa, tá? Então um empate para o Corinthians aqui seria excelente. Por isso eu consigo ver esse pequeno valor nesse empate anula do Galo. E o América Mineiro com o Inter, a mesma coisa. O América não vem bem no Brasileirão. O América não fez uma partida tão boa assim contra o Nova Iguaçu antes de se classificar para essa fase das oitavas. Foi um jogo muito aberto. O América tem que decidir em casa também, porque se levar para o Beira-Rio é complicado. O Internacional também é copeiro dentro de casa. O mercado não sabe o que fazer por aqui, então eu acho que pode sim ser um jogo para correção de preço no trade, mas que também pode ser um jogo para over 1,5, viu? O América precisando se expor, tem tomado bastante gol nos últimos jogos, tomou 3 gols do Santos, tomou 1 gol no Milionários, tomou 2 gols do Cuiabá, 2 do Bragantino, 4 do Cruzeiro. Pode ser um jogo aqui pra gente ficar de olho nesse over 1,5. O problema aqui é que o Inter não tá em boa fase, né? Mas entre buscar o mercado de resultados em relação a punch, eu prefiro te indicar o mercado de gols. Temos 3 jogos da Turquia aqui também que não valem de absolutamente nada, tá? A maioria dos times
aqui estão cumprindo tabela. Geralmente eu venho para trabalhar gols nos jogos da Turquia, mas sinceramente a maioria dos jogos, por exemplo, o Istanbul Başakşehir está muito mais focado na Copa da Turquia, onde ele é finalista ainda, do que enfrentar o Emrenyespor, que é uma equipe que está lá embaixo na tabela. O Ankaragucı, meio de tabela, também enfrenta aqui o Antalyaspor. E o time do Fatih Karagümrük, que é um time muito bom para mercado de gols, enfrenta o Adana Demirspor. Pode ser um jogo para gols, tá? Pode ser um jogo para gols, mas é como eu comentei no jogo de ontem da terceira divisão da Alemanha, que não tinha muito o que buscar, foi um jogo para gols, mas eu preferi trabalhar no live do que vir com alguma expectativa, porque, enfim, as equipes estão entrando já nesse período de férias, então eu prefiro trabalhar sempre com equipes que ainda buscam alguma coisa, equipes desesperadas, ou no live, quando aparece algum tipo de oportunidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, não esquece dos sorteios lá no blog do theoboss.com, já passamos de R$1.000 em Pix distribuídos, mais de R$13.000 em bancas da Betfair. Se você foi um dos vencedores aqui dos sorteios de moletons, bonés e camisetas, verifica teu e-mail. Tem, se eu não me engano, 4 pessoas que não responderam o e-mail ainda. Na semana que vem eu já vou enviar os itens, então se você não respondeu, eu vou sortear de novo, tá bom? Acessa aí embaixo, participa do sorteio. É um presente meu para vocês que me acompanham aqui todos os dias. Grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.